É isso, chegamos. Sábado, 3 da tarde, está no ar mais um programa Subtexto. Como você sabe, semanalmente passam por aqui artistas, pessoas ligadas à arte, à educação e à cultura, para trazer um pouco de conhecimento para você nas ondas da 95,3, na sintonia da Rádio Fiscar. E você que está acompanhando a gente aqui pela Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Convidado de hoje, eu tenho a honra de receber, depois de tanto tempo aqui no programa Subtexto. Normalmente a gente traz mais convidados ligados às letras, e esse cara fez da música, em mais especial do contrabaixo, a sua forma mais pura, mais bonita de comunicação. Eu estou falando do musicista, do contrabaixista Ricardo Finazzi, que passa aqui pelo programa Subtexto na nossa bancada virtual. Ricardo, seja bem-vindo, meu caro. Amém. Então, estamos aí, né? Na luta, tocando, vivendo e seguindo em frente, Glauco. Obrigado pelo convite. Deus abençoe a gente, abençoe o nosso sábado e todos que estão aí vendo e escutando a gente. Ô, Ricardo, que idade você tinha quando você começou a se interessar por música, cara? Rapaz, na verdade, eu aprendi com a minha mãe cantando, né? Desde bem pequeno, assim, 5, 6 anos de idade, eu já tinha muita facilidade de guardar a música, né? Em guardar as melodias, guardar as letras, tudo. E comecei a estudar flauta com 9 anos de idade. Depois peguei um violão que tinha lá em casa com uns 11, depois peguei um contrabaixo com 13, e aí nunca mais parei. E em que momento você percebeu que essa paixão que você tinha pela música, ela se tornaria a sua profissão? Que momento você falou, pô, vou estudar música mesmo, quero ser músico? Então, na verdade, eu comecei a estudar, ter aula com, eu acho que foi com uns 16 anos por aí, né? E não foi em São Carlos, foi em Campinas, no Conservatório Carlos Gomes. Mas antes, desde os 15, eu dava aula de baixo já, né? Dei aula no CEMUSE, toquei com todo mundo, né? Então, quando eu fui para Campinas para estudar no Carlos Gomes, eu fui para me preparar para entrar na Unicamp, entendeu? Com 17 anos, né? 16 para 17. Então, eu pegava o trem ou o ônibus, sábado bem cedinho, ia lá, tinha aula durante a manhã e voltava sábado à tarde para São Carlos. Eu fiz isso durante uns 2 anos, eu acho, 2 anos e meio, por aí. Você Depois eu fui para... Você é nascido em São Carlos, Ricardo? Sou daqui, sou daqui. E aí você foi fazer, você foi para Campinas e você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei lá uns 5 anos, mais ou menos. Entre E, me e como que é preparar... o curso de música especialmente, Ricardo? Você tem uma prova específica para entrar no curso, né? Que é Tem. além do vestibular, além das questões que se chamam de Sim. conhecimento geral. Sim. E quando você entra, você passa a estudar exatamente o que no primeiro ano? Você estuda música, você entra em um instrumento específico, né? Música popular é o curso, e eu entrei em contrabaixo, né? Contrabaixo elétrico, e para bacharelado em música popular, né? Então você estuda teoria, você estuda percepção, você estuda harmonia, você estuda história das artes, você estuda semiótica, você estuda inglês, você faz educação física, um curso de faculdade, né? Entendeu? Faz também instrumento complementar, que é um instrumento a mais, além do que você toca, faz aula de prática instrumental, né? Um monte de coisa, né? Na verdade. E aquilo para mim foi maravilhoso, né? Maravilhoso. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o músico contrabaixista Ricardo Finazzi, que conta um pouquinho da sua própria história, trazendo um pouquinho da sua paixão pela música. Você que está acompanhando a gente aqui pela sintonia da 95,3 FM, você pode vir para o YouTube acompanhar esse bate-papo com o Ricardo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você pode acompanhar
essa e outras entrevistas com a galera que semanalmente passa por aqui, trazendo um pouco de arte, de educação, de cultura e de música para você semanalmente. Ô, Ricardo, e você tem uma longa carreira, cara, como músico, você tocou com grandes nomes, e eu queria que você falasse um pouquinho, cara, da sua experiência em acompanhar grandes nomes da música popular brasileira e também que você explicasse para quem é leigo, cara, qual que é a diferença do contrabaixo para a guitarra, que são dois instrumentos parecidos, mas que na prática são bastante distintos. Sim. Bom, é o seguinte, o baixo, que no meu caso é o baixo elétrico, que é esse aqui, né? Ele costuma ter 4 cordas, né? Aí, ó. Tá vendo? Isso, quem está E as acompanhando no cordas, YouTube está vendo o Ricardo mostrar o baixo dele aí para gente, ó. e o baixo, ele tem as 4 cordas como as 4 cordas mais graves do violão. A afinação dele é de cima para baixo, mi, lá, ré e sol. Tá dando para ver aí, né? E Perfeito. só que ele é uma oitava abaixo, entendeu? Ele é bem mais grave do que o violão, do que a guitarra, né? E a guitarra é um violão elétrico, né? Certo? A guitarra é o violão que tem captador. E você amplifica e dá aquele som alto pra caramba, que você tem um monte de recursos, né? O baixo elétrico é a mesma coisa. Ele é que nem o baixo acústico. Só que o baixo acústico é acústico e o elétrico você liga no amplificador. Entendeu? E o contrabaixo, ele apareceu, o contrabaixo elétrico, em 1951, inventado pelo Léo Fender. E esse modelo é igual ao primeiro modelo que ele fez. Só que esse modelo ele é todo customizado, foi feito para mim, né? E eu me inspirei no Dusty Hill, do ZZ Top, para fazer esse baixo aqui. Porque eu gosto muito do baixo e do Dusty Hill, do ZZ Top, né? Eu gosto de rock, eu gosto de todo tipo de música, né? Para mim existem dois tipos de música, música boa e música ruim. E eu tento ir atrás da boa e fazer a boa. Ô, Ricardo, e fala para gente um pouquinho dos seus passeios aí pela música popular brasileira, cara, os músicos que você durante muito tempo acompanhou e acompanha e que fazem muito sucesso. Fala um pouquinho para a gente da sua história Tá, profissional como músico. tá. Eu, no decorrer da minha jornada, né, eu tive a chance de acompanhar alguns caras que são bem famosos e bem importantes na história da música brasileira, né? E na verdade é assim, você está caminhando, você está tocando, você está fazendo o que você pode, né? Dentro do seu meio, da tua região, que eu sou de São Carlos e sempre tive em volta daqui até São Paulo e tal. Eu fiz algumas coisas fora do estado de São Paulo, em Minas, no Espírito Santo, fiz aonde? Mato Grosso, fiz no Rio de Janeiro, fiz em vários lugares. Mas aqui que eu sempre tive como lugar para viver, né? Eu sempre gostei daqui e eu nunca acreditei que eu tenha que ir muito longe para ser feliz, entendeu? Mas aí nisso tudo eu gravei aquele Coração Caipira com o Tinoco, o Mazinho Quevedo. Eu toquei no Rio de Janeiro ao lado do Aventurini, do Zé Renato, o Zé Renato que é do Boca Livre, né? Toquei, dividi palco com um monte de gente muito importante, né? Fiquei, acho que uns 8 anos no Christian Ralph como baixista, fazendo tudo, disco, DVD, tudo, né? E, na verdade, quando a gente entra no mainstream, né? Que é são os artistas mais top, né? Na cena, a gente se torna um prestador de serviço como um jogador de futebol de primeira divisão, né? Então você tem que estar sempre pronto, tem que estar sempre no horário, tem que estar sempre com a capacidade total de ser eficiente. É isso. E aí, quando você está lá, é uma competição muito grande, né? Todo mundo quer entrar, né? Então você tem que, como é que eu vou te dizer?
tem que aprender a ter a postura profissional e pessoal nas relações, né? Para você se manter, né? Para você se garantir, né? E fazer o melhor sempre. E o principal que eu fiz como artista famoso foi o Christian Ralph. E eles eram muito, muito exigentes, entendeu? Então, não podia falhar. Se falhasse, era, era bronca na hora, né? No palco mesmo. Em Entende? todo lugar é assim, né, Ricardo? Não, não tem jeito, né, cara? Na verdade, quanto mais você sobe, maior é o tombo, né? Aquela história, né? Então É, cara. você tem que ser firme, né? E eu aprendi muito, nossa, aprendi pra caramba. Viajei demais, conheci o Brasil todo, conheci alguns lugares fora do Brasil e só tenho a agradecer, né? E não é Esse é o sorte, programa sabe? Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o músico Ricardo Finazzi, que conta um pouco da sua história, que explica a diferença entre a guitarra e o contrabaixo e que vem para trazer todo o seu conhecimento musical aqui para as ondas do rádio em 95,3 e também para o YouTube. E eu aproveito para convidar você que está acompanhando a gente no, nas ondas da 95,3 da Rádio Fiscar para vir aqui para o YouTube. E quero fazer um outro convite também. Você conhece o Canto das Letras? O Canto das Letras é o apoiador cultural do programa Subtexto. E eu tenho muito prazer de ter aqui no programa Subtexto o Canto das Letras. O Canto das Letras você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional, universal, HQs. E se você curte CD, vinil, você precisa conhecer o Canto das Letras, a melhor coleção da região de MPB, jazz, blues e o velho rock and roll. Eu sempre falo que o Canto das Letras lembra aquelas pequenas livrarias de Buenos Aires ou de Londres. Se você assistiu ao filme Um Lugar Chamado Notting Hill, você sabe do que eu estou falando. Lá você chega, você bate um papo com o Serginho, que é o livreiro mais conhecido e mais adorado da região. Você bate um papo com ele, coloca um vinil para ouvir enquanto toma um café e escolhe a sua obra da literatura universal. E fique atento, porque aqui nas redes sociais do programa Subtexto, nas minhas e nas redes sociais do Canto das Letras, sempre tem sorteio de livro para você. Como o Canto das Letras está completando agora 30 anos de vida, olha que bonito, 30 anos de vida para uma livraria, né? Tem 2 boxes bem legais para você agora nesse mês. Um box do George Orwell com as obras A Revolução dos Bichos, 1984, e Dentro da Baleia e Outros Ensaios, e também um box super especial da Jane Austen com as obras Persuasão, Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Imperdível, né? Se você quiser mandar um zap, trocar uma ideia com o Serginho, segue aí o número para você, 1698246 4964, 16982464964. Canto das Letras, compra, venda e troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. E o mais legal é que eu reencontrei o Ricardo Finazzi lá no Canto das Letras, o Ricardo passando um som ali em frente, e aí surgiu a ideia dele vir aqui para o programa Subtexto e deu muito, muito certo. Ô, Ricardo, impressão minha, cara, ou a música mineira do Clube da Esquina bate mais forte no seu coração? Então, na verdade é assim, né? Desde criança eu escuto música brasileira, rock, música caipira, tudo, né? E o Milton, a sensação que eu tenho é que as coisas que ele canta espiritualmente vibram em mim, entende? Então eu sinto isso, principalmente o Milton. E os outros, né? O Beto Guedes, o Lô Borges, todos eles eu gosto muito, mas o Milton para mim é mais forte, né? Então desde criança eu tenho essa empatia com a música do Milton, né? Essa sensação. E é isso. E eu acho que na verdade está relacionada à questão da música mais caipira, mais ligada ao interior, né? Mais ligada à terra, mais ligada à própria música caipira, moda de viola que eu escuto desde criança, né? Então eu sempre gostei mais disso do que da coisa mais urbana, entende? Então, na Ô, verdade, é Ricardo, isso.
Você também tem um grande parceiro, compositor, que é o professor Pedro Varone, né? Um cara simplesmente sensacional, já passou inclusive aqui pelo programa Subtexto. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa parceria e das composições de vocês, do Ricardo Finazzi, compositor. É bastante provável que grande parte das pessoas conheça o Ricardo baixista, o Ricardo músico, que faz chover nos palcos. Mas esse seu lado mais introspectivo, esse lado de musicar poesias, de pegar esse olhar mais bucólico, esse olhar mais rural para a música. Tá. É o seguinte, eu vejo isso como uma necessidade, sabe? E quem tem, tem, quem não tem, não tem, né? Como o próprio Villa-Lobos falava que a música para ele era uma necessidade fisiológica, né? E para mim é igual. É necessário e é fundamental para mim que eu me mantenha sempre fazendo música o tempo todo, né? E desde criança eu componho, né? Sempre compus. Nas bandas todas que eu tive, eu fui compositor o tempo todo. E sou até hoje na minha carreira solo, né? E, na verdade, durante a pandemia, quando começou a pandemia, eu precisei procurar amigos pela internet para poder continuar fazendo música, continuar interagindo. E aí apareceram algumas parcerias. E, na sequência, eu passei a encontrar o Pedro como professor do Pedro e como parceiro. E, na verdade, a gente se encontra e ele sempre traz algo começado, né? Poesia, alguns acordes, algumas melodias, algumas coisas, e a gente vai arredondando até chegar no que a gente acha que é o mais legal, entendeu? Então, ele é um amigo, parceiro, e, ao mesmo tempo, eu tenho parceria com ele dentro dessa coisa de eu ser música o tempo todo, ser músico o tempo todo, e viver isso e ter várias áreas de atuação, né? Então, uma delas é essa. E isso gerou a parceria. E essa parceria a gente tem feito gravações, né? As que eu te mandei, você viu, né? São as últimas que a gente gravou e vai ser lançado agora, daqui uns dias aí. A Então, na gente vai verdade, disponibilizar aqui no canal e também ah, na Rádio Fiscar, porque tem coisas maravilhosas que vocês estão fazendo. E, Ricardo, é mais fácil colocar letra numa melodia ou colocar melodia num poema, por exemplo, para você? então, na verdade é assim, né? É sempre uma poesia, um poema, uma história falada que tem um ritmo, que você vê um ritmo, você encontra um ritmo nela. Quando você encontra esse ritmo, aí você encontra a flexão dela. Como que ela vai soar mais de acordo com o que ela está dizendo. Entende? Então você encontra uma história que está sendo contada, né? Um poema, uma poesia, qualquer coisa, e você enxerga aquilo como se você estivesse falando, narrando, só que com notas, com acordes, com ritmo. Entende? É exatamente isso. Né? Então, para mim, geralmente, não tem uma música e depois eu procuro uma letra. Não é isso, né? Eu vejo a letra, vejo a história e falo, pô, isso aí tem cara de tal coisa. Aí eu vou aqui e encontro, né? Aquela coisa. E hoje em dia a minha maior busca, né? O meu maior desafio é sempre fazer o seguinte: se eu tenho uma história, se eu tenho frases, se eu tenho uma coisa para descrever e tornar aquilo uma imagem sonora para transportar as pessoas de onde elas estão, para imagens que elas criam dentro da cabeça através da música, é conseguir encontrar o ritmo e o som, a melodia, o acorde mais perfeito para aquilo te pegar, entendeu? Para aquilo pegar as pessoas. E essa é a coisa que eu mais gosto de fazer atualmente. É Ô, isso. Ricardo, é curioso isso que você está falando, porque eu tô lendo um livro, cara, chamado Isso é Arte, de um
de um estudioso de arte moderna chamado Will Comberts. Ele durante muito tempo trabalhou na BBC como jornalista da área de arte, né? E nesse livro, num determinado momento, ele fala ele explica o que é arte moderna, né? O começo da abstração, né? A tentativa de deixar o figurativo, que é representar a realidade num quadro, numa escultura, e criar algo que não tem referente no mundo real. E ele fala que alguns artistas russos, no começo do século XX, cara, tentaram justamente pegar música e transformar em pintura, cara. E é maluco. Outros já tentaram também, né? Mas e ele usa a metáfora da nota musical, porque a nota musical é uma música, mas ela está representada visualmente, né? E esse processo seu, ele é muito, muito bonito e bastante curioso para mim também, de você já enxergar os dois e tentar criar determinada imagem na cabeça do espectador. Ô, Ricardo, além do contrabaixo, cara, qual foi o outro instrumento que lá na Unicamp você fez, cara? Eu, na verdade, como instrumento complementar, eu peguei o violão. Eu estudei com o Ulisses Rocha, o violão, né? E ele é muito legal. E eu sempre toquei violão também, né? Desde 12, 13 anos que eu toco violão. Então, para mim, é mais ou menos assim. Eu toco violão, toco viola caipira, toco baixo, toco o instrumento que parece um ukulele, mas é outra afinação. Toco violão tenor, que também é afinado em quintas, mas eu afino de outro jeito. Então, eu tenho vários instrumentos de corda que eu uso para compor, para tocar e cantar, para estudar harmonia, assim, para tudo. E todos eles se complementam, né? Então eu posso tocar baixo como viola, viola como violão, violão como baixo, violão como viola. Eu posso usar as linguagens de cada um em todos eles, entende? Essa é a ideia. É isso que flui em mim. E todos eles cantam. É sempre o canto. Então toda música que eu faço é uma forma de canto. Essa forma de canto, hoje em dia, é assim: eu escuto o som e toco. Não é o contrário. Entende? Para mim, hoje, não é uma linguagem que as notas têm nome e eu vou tocando como se eu fosse alguém que está tecnicamente reproduzindo um som que está lá escrito e eu vou lendo e fazendo aquilo. É o contrário, né? Eu vou escutando e tocando, né? Então, na verdade, é uma forma de comunicação que existe, né? E a música feita entre os músicos que na história se expressaram e criaram, tudo que existe, sempre foi assim, né? Não foi o contrário, né? Então, o cara escuta, tem a necessidade de organizar, escuta, organiza, coloca em algum instrumento, de alguma forma, ou como canção, ou como peça instrumental de alguma forma, e faz aquilo, né? Desenvolve, termina e joga para o mundo, né? E aí deixa de ser dele, né, Ricardo? A obra, depois de pronta, deixa de ser do músico, do escritor, passa a ser das pessoas, né? Hoje eu recebo aqui no programa Subtexto o musicista, contrabaixista, violonista, Ricardo Finazzi, que traz um pouquinho do seu conhecimento sobre música, sobre a vida, sobre as suas percepções acerca das sensações, aqui no programa Subtexto. Você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. Você vai poder ver, por exemplo, o contrabaixo lindo que o Ricardo segura nesse momento. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Ricardo, e esse projeto com o Pedro, cara? Fala um pouquinho dessas canções autorais, algumas que você me mandou e são de fato lindíssimas, cara.
tem uma pegada bucólica mesmo, uma pegada que lembra, foi por isso que eu te perguntei um pouco os mineiros lá do Clube da Esquina. Fala um pouquinho desse projeto, o que vocês pretendem, até onde ele vai, se sai álbum, como é que é? Então, na verdade é assim, né? Hoje em dia, do jeito que está a situação da arte, da música, a situação relacionada à internet, relacionada a coisa que não é física, né? Você não faz um álbum para vender, né? Não é mais viável fazer isso, certo? Então a gente coloca lá na plataforma, a pessoa vai lá, escuta, né? E pelo Spotify eu acho que ela paga para ter aquilo, né? Como se ela comprasse. Mas é tudo abstrato, né? Não é físico, né? E a minha ideia sempre foi assim, ó, eu faço a música, eu gravo a música, eu produzo a música e faço o melhor que eu posso. A partir daí, ela está solta, ela está por aí, né? E eu acredito na capilaridade da obra e da arte e do que é feito de verdade, né? Se é bom, se é bom vai andar, as pessoas vão falar e vai ter uma velocidade natural, que é a velocidade que a arte, a música, ela leva para chegar em você, para chegar no outro, no outro, no outro, até rodar o mundo, né? Então, eu não faço, assim, muito esforço além de fazer música de verdade, de fazer o meu melhor, né? O que eu acredito, fazer bem feito, fazer bonito, né? Essa é a minha missão. Eu sempre pensei assim, sempre agi assim, né? Agora, quando eu tenho parceiros que nem o Pedro, por exemplo, que é um cara que é articulado, que tem mais facilidade para mexer com a questão burocrática e essas coisas todas, eu sou o responsável principalmente pela música, né? Pelo trabalho musical. E ele é o responsável pelo trabalho, essa outra parte aí, né? De divulgar, de internet, dessa coisa toda aí. Então, para mim é assim, né? Eu vou fazer música sempre, até o fim. E eu vou ter parceiros que vão me ajudar nessa outra questão, né? Que é divulgar a música e tudo. Agora, quanto a tocar ao vivo, a maneira que eu dirijo, que eu produzo a música, ela é o mais próximo possível da música artesanal, da música tocada ao vivo, entende? Então isso para mim é bem fácil, porque eu não fico editando tudo e criando uma coisa que não é verdadeira, né? Entende? É bem verdadeiro o som, é bem verdadeiro o que a gente faz. Então para mim é bem simples. Se tiver que tocar, tiver que apresentar, ele vem aqui, a gente ensaia, prepara, a gente vai lá e toca. Essa que é a ideia, né? Ô, Ricardo, e qual é a maior dificuldade que você, enquanto músico, com uma carreira extensa aí de muitos anos, você acha que você encontrou, cara? O maior percalço, assim, na profissão? A maior dificuldade é ter, por parte das pessoas, de quem contrata, de todo mundo, a valorização, o reconhecimento como uma profissão que existe como qualquer outra e que a gente precisa sobreviver e ganhar dignamente e ter um valor, né, pelo nosso trabalho que seja realmente digno. Essa é a maior dificuldade. Sempre foi. E é curioso porque a arte, de fato, né? Ela é difícil que as pessoas enxerguem de maneira clara o profissional da arte, né? O artista. Você está falando do músico aí, né? E esse desabafo seu é característica de muitos músicos na história do país, de ontem e de hoje também, certamente e infelizmente será no futuro também, né? Mas de todas as artes, de maneira geral, a gente observa que a arte ela ainda é vista como supérflua. E eu sempre digo, viu, Ricardo, que a arte ela não serve para nada. E é por isso que ela é tão importante, porque a gente acostumou a nossa vida a práticas utilitaristas, né? Eu só vou fazer isso porque eu vou conseguir aquilo, porque eu preciso disso
E a arte, na verdade, ela é o momento em que a gente deixa de fazer algo para o futuro, deixa de fazer algo para conseguir outra coisa. Por que que a gente ouve uma música? Para nada. Por que que a gente assiste a um filme? Para nada. Justamente por isso é que é tão importante. Então, acho que esse seu desabafo, esse seu relato, ele é muito, muito importante. Ô, Ricardo, a gente está quase chegando aqui no final do programa Subtexto. Dá para ter uma palhinha aí, cara, ou o seu baixo está desligado? É só ligar, né? Então, vou fazer o seguinte: enquanto você vai ligando aí, eu vou fazendo mais uma vez aqui um chamado para a galera conhecer o Canto das Letras. O Canto das Letras, esse mês em especial, está com uma promoção aqui no programa Subtexto. E você pode levar para casa um box super especial do George Orwell com as obras A Revolução dos Bichos, 1984 e Dentro da Baleia e Outros Ensaios. E também um box especial da Jane Austen com as obras Persuasão, Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Imperdível. É só você ficar atento ao meu Instagram, que é a minha arroba é Glauco Keller, e a arroba do Canto das Letras é Canto das Letras São Carlos, não tem como errar, né? E caso você queira mandar um zap, perguntar sobre um vinil, uma obra da literatura nacional ou universal lá para o Canto das Letras, o 16982464964. Vou repetir, 16982464964. Ô, Ricardo, eu tô te ouvindo aí já, cara, na afinação. O que você vai tocar pra gente? Pera lá. Tô operando lá, é só ligar, eu gostei, viu? Eu tô recebendo hoje aqui na nossa bancada virtual o Ricardo Finazzi, ele é Bom, contrabaixista, um contrabaixista renomado aqui em São Carlos, em região, em todo o estado, já tocou com grandes músicos, é compositor e hoje vem trazer um pouco do conhecimento dele aqui para você que está acompanhando o programa Subtexto pela rádio Fiscar em 95,3 e para você que está acompanhando no YouTube pelo canal Glauco Keller. E aí a gente resolveu dar uma improvisada aqui. Eu pedi para o Ricardo, já que ele está com o contrabaixo preparado lá, tocar alguma coisa para a gente. Ricardo, é contigo, meu brother. tá. Eu vou fazer uma improvisação, tá? Sensacional. Vamos lá. É, então vai lá.
Sensacional, Ricardo Finazzi, músico aqui no programa Subtexto. Cara, bom demais ter você aqui. Eu que agradeço. Pô, obrigado a eu. Foi muito bom a gente se reencontrar. E a música, né? Ela é a minha vida. E a música, ela é muito importante, porque ela desenvolve tanto a questão da nossa socialização como pessoas desde a primeira infância. Ela desenvolve a nossa capacidade de raciocínio, desenvolve a nossa capacidade de afeto, ela desenvolve a nossa capacidade matemática, ela desenvolve a nossa percepção para o mundo. O sentido, né, da gente, os sentidos, né, os ouvido, olho, boca, nariz, tudo. O ouvido é o mais ancestral de todos, para as questões de defesa, para as questões de reconhecimento do mundo, de tudo, né? E cada cultura tem como expressão principal de comunicação a língua falada. E do lado da língua falada tem a língua cantada, musicada. E todas as músicas do mundo estão relacionadas à língua falada de cada povo, de cada nação, né? E, na verdade, isso é resultado do meio ambiente, da temperatura, do clima. Então, a nossa língua ela está relacionada ao nosso clima e a nossa música está relacionada à nossa língua e o nosso ritmo, o nosso swing, a nossa música visceral, a nossa música instintiva, espontânea, genuína, ela tem relação total com isso. E eu estou ligado nisso, né? Eu percebi isso há muitos anos. Então eu faço isso. Então quando eu faço um improviso, eu falo, eu vou improvisar. Eu faço isso aqui. Você sente uma coisa brasileira tropical. Então, a questão de influências e de linguagem que as pessoas reconhecem no baixo, ou nos acordes, ou na melodia que você toca, é uma. E a questão de onde você é, aonde você vive, e da influência do meio em você, ela é ancestral, ela vem antes, né? Então, eu sou um músico que toca World Music São Carlense. Eu digo isso, que eu criei isso, a World Music São Carlense. Nos meus discos, você tem viola, violão, baixo, piano, você tem africanos cantando, você tem música em português, música em inglês, tem de tudo. Mas, na verdade, é World Music São Carlense, né? Porque eu sou um resultado de tudo que eu vivi, por onde eu andei, e continuo sendo um cara do interior de São Paulo, né? E eu sinto isso, vivo isso e sei que isso é a minha característica, né? Sou professor de baixo, violão, viola, de várias frentes na música e tento reconhecer em cada pessoa, em cada aluno, em você, em todos, o universo que você é e poder te ajudar a ser um universo mais feliz, mais realizado, né? É isso. Bom demais ter você aqui, Ricardo. Bom demais. A gente volta certamente a se encontrar através da música, através dos livros, lá no Canto das Letras. E você que acompanhou o programa Subtexto hoje, teve o prazer de ouvir um pouco das histórias, da vida, da sensibilidade desse músico sensacional que é o Ricardo Finazzi. Eu vou ficando por aqui, mas como você sabe, sábado tem mais programa Subtexto nas ondas da Rádio Fiscar em 95,3 e também no YouTube, no canal Glauco Keller. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.